Nesse vídeo aqui, eu vou te passar a ideia geral de como você analisa um fundo imobiliário. Eu vou te mostrar os sites que você pode utilizar para facilitar a sua análise e depois eu vou pegar um fundo imobiliário específico, a gente vai analisar junto e no final do vídeo eu vou dar a minha opinião sobre ele. Existem diversos setores de fundos imobiliários e cada setor você tem que fazer análise de uma forma diferente. Por exemplo, tem fundo imobiliário de papel, de logística, de lajes corporativas, fundos de fundos, fundos híbridos, enfim, tem uma variedade de fundos. E em cada um deles você precisa fazer a análise de uma forma diferente de um do outro. Por exemplo, um fundo de papel você vai analisar basicamente os títulos que ele investe. Já um fundo de logística, você vai analisar mais os imóveis, a localização daqueles imóveis, em que lugares aqueles imóveis estão situados. Então, só para você entender que a análise é diferente. E nesse vídeo aqui, a gente vai pegar um exemplo de um fundo imobiliário do setor de logística para poder analisar. Então, vamos lá, galera. Otávio, fala um fundo imobiliário aí do setor de logística que você investe. XPLG11. XPLG11. Não é uma recomendação. Tá anotado aí, né, galera? Não é uma recomendação. Então vamos lá que eu vou te mostrar como que a gente vai fazer a análise desse fundo. Pessoal, então vamos lá. Vamos aqui para a tela do computador que eu vou te mostrar como você faz a análise de um fundo imobiliário. A primeira coisa que eu indico você a fazer é entrar no site do RI daquele fundo. No caso aqui a gente está no site do RI do XPlog. Descendo um pouco aqui para baixo, tem a central de resultados. Vamos aqui em ver todos os resultados. A gente vai baixar o último relatório disponível para a gente pegar o mais atualizado possível. Então vamos entrar aqui nele. Aqui, pessoal, vocês podem ver, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Vocês podem ver que é um relatório bem tranquilo, tá, pessoal? Eu indico todo mundo a ler ele de forma completa. A gente vai pegar aqui os principais pontos desse relatório para não ficar um vídeo muito grande, mas é um relatório bem curtinho, tem só 9 páginas. Então, se você quer realmente investir nesse fundo, você tem que ler o relatório completo. Bom, vamos lá. Aqui tem um comentário do gestor, falando que vai ser distribuído 60 centavos por cota. Então, isso aqui é bom você ler tudo certinho. Aqui é bem legal, tem umas informações consolidadas do fundo, informações gerais, aqui o início do fundo, junho de 2018. Então, dá para ver aí que o fundo ele é relativamente recente. A gestão dele é feita pela XP Vista, que é uma subsidiária da XP, e o administrador é a Vort, é uma excelente administradora. Aqui a taxa de administração, eu não vou comentar se eu acho a taxa um pouco alta, um pouco baixa, isso para mim aqui não importa. O que eu quero que você entenda é que aqui você consegue ver a taxa de administração, a taxa de performance e o benchmark. O benchmark aqui no caso é IPCA mais 6% ao ano. Aqui, pessoal, fluxo financeiro é basicamente uma DRE resumida. Aqui tem as receitas, as despesas e o resultado. Aqui eu vou explicar o seguinte. A receita, essa aqui é a receita total de quanto o fundo teve, quanto o fundo recebeu em abril. Receita de locação, como ele é um fundo imobiliário do setor de logística, a atividade principal dele é a locação. Então você pode ver que a maior parte da receita dele é de locação. Aqui ele tem receita de rendimentos de fundos imobiliários, porque, como eu vou mostrar um pouco mais para baixo, ele investe também em cotas de fundos imobiliários. É bem pouquinho, é 1% só, já vou te mostrar isso. E também tem receitas de LCI e renda fixa. Basicamente isso aqui é um caixa que o fundo imobiliário, ele obviamente não vai deixar sem render nada, então isso aqui é o que está rendendo. Então essa basicamente receita total de abril de 2021. E aqui as despesas, basicamente ele teve aí só despesas operacionais e o resultado. O que importa aqui, pessoal, é esse resultado aqui, ó, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou abrir a calculadora e vou mostrar para vocês como que é calculado a distribuição média por cota. Basicamente aí ele pega o rendimento distribuído, 16.260.637, e divide pela quantidade de cotas. Deixa eu achar aqui quantidade de cotas. Aqui, ó. Quantidade de cotas. Então a gente vai pegar aqui, dividido
por 27.101.061. Isso vai dar aproximadamente 60 centavos por cota, que é basicamente o que está escrito aqui, tá? Isso aqui eu só mostrei para você, se você quiser calcular, tá aí como que faz a conta. Mas já tem aqui, distribuição média por cota. Então nessa primeira página é isso. Aqui tem várias outras coisas com relação à receita, despesa, distribuição por cota. É muito importante você olhar todos esses gráficos, tá, pessoal? A evolução do valor, né, o valor de mercado, valor médio de negociação. Com relação à liquidez, eu acho muito importante quando você vai analisar um fundo imobiliário, você olhar a liquidez daquele fundo. Por que eu estou te falando isso? Muitas vezes, hoje, você investe pouco. Você fala, eu invisto aí 200, 300 por mês, é pouquinho, e eu nunca vou ter problema com liquidez. Mas qual que é o ponto aqui? Quando você tem a intenção de acumular patrimônio ao longo da sua vida na Bolsa de Valores, você vai juntando um pouquinho por mês, 100, 200, 500, 1000, e geralmente ao longo da sua vida você tende a aumentar seus aportes mensais. Então vai chegar lá no futuro talvez não tão distante assim, e você talvez queira vender essas cotas por algum motivo, ou você quer sair daquele fundo imobiliário por algum motivo. E muitas vezes, se você escolher um fundo que não tenha liquidez, e você vai aportando todos os meses, chega no final você monta um patrimônio tão grande naquele fundo, e a hora que você quiser sair, aquele fundo não tem liquidez para você sair. Então, muito importante a questão da liquidez. Vamos descer um pouquinho mais, aqui em relação ao patrimônio líquido. É importante aqui também, pessoal, o patrimônio líquido também aparece aqui na primeira página. É um fundo imobiliário aí com quase 3 bilhões de patrimônio líquido, então é um patrimônio líquido bem expressivo. Só voltar aqui então, onde a gente estava. Aí vocês podem ver aqui que o patrimônio dele vem crescendo relativamente aí ao longo do tempo. Aqui é onde eu falei para vocês, pessoal, no portfólio, o investimento por classe de ativo. Vamos lá. Como ele é um fundo predominantemente que investe aí em tijolos, então 77% são imóveis. E ele investe 1%, aquele que eu mostrei para vocês aqui na primeira página. Aqui, ó, rendimentos de fundos imobiliários. Esse aqui é 1% que ele tem investido em outras cotas de outros fundos imobiliários, certo? Então, esse aqui, cotas de fundos imobiliários, 1%. Aplicações financeiras, 22%. Isso aqui, pessoal, não é uma regra, tá? Mas eu queria dizer que se essas aplicações financeiras forem de disponibilidade imediata, de liquidez imediata, a gente pode considerar isso aqui como se fosse um caixa. E o que seria aí uma liquidez imediata? Seria um dinheiro que o fundo tem aplicado em um rendimento, em qualquer coisa, um CDB, alguma coisa assim, Tesouro Selic, e que o gestor tem a possibilidade de pegar aquele dinheiro a hora que ele quiser, para fazer outras compras de outros imóveis, basicamente o que ele quiser com relação ao fundo. Aqui, tipologia dos contratos, deixa eu fechar aqui. Tipologia dos contratos, a maioria dos contratos são atípicos. Aqui uma coisa muito importante também no portfólio são os locatários, tem a Via Varejo, o Leroy, tem vários outros aqui que você tem que dar uma olhada. Aqui é importante você ver, pessoal, as empresas que alugam desse fundo. Por quê? Você tem que olhar se aquela empresa é uma empresa também boa. Por quê? Se ela for uma empresa assim que está à beira da falência, que está fechando lojas, alguma coisa assim, ela pode vir a deixar de ser locatária desse fundo. Então, como ela paga aluguéis para esse fundo, se ela deixar de pagar, você vai deixar de receber, pode deixar de receber um pouco dos seus dividendos mensais. Então aqui, a correção dos contratos, a maioria aí é pelo IPCA. O vencimento dos contratos, isso é uma coisa também muito importante, pessoal. A maioria vai vencer aí depois de 2023, 70%, então a maioria depois de 2023. Para quem investe para o longo prazo, isso é uma coisa muito boa, você tem que se atentar a isso. Com relação à vacância, a gente pode ver aí que ela está em 8,2%, ela vem relativamente estável ao longo do tempo. Aqui, muito importante também, a localização dos ativos,
que o fundo imobiliário tem. A maioria, como vocês podem ver, é em São Paulo, só que se a gente for ver, praticamente 50%, metade aí do fundo, dos ativos desse fundo é em São Paulo e o resto é distribuído aí nos outros estados. Então dá para a gente ter uma ideia que o fundo ele é até bem diversificado em estados, isso é uma coisa boa. Aqui tem outras informações também. Aqui o detalhamento dos contratos, tá? Eu não vou passar aí, eu vou passar direto por isso aqui, porque senão se eu for ler isso aqui tudo o vídeo vai ficar muito grande. Aqui uma coisa muito legal também é de fato as fotos e endereços dos ativos que esse fundo tem. Então aqui ó, a gente pode ver que esse fundo imobiliário tem vários ativos em várias cidades e muitas pessoas, eu já vi muita gente falar que às vezes tem um supermercado, alguma loja igual do Leroy Merlin, que é locatária desse fundo, que a pessoa conhece, já foi até nessa loja, mas não sabia que essa loja em específica era uma inquilina do fundo que ela investe. Olha para você ver que legal. Então aqui dá para você ter uma ideia de todos os ativos e endereços que esse fundo tem. Bom, aqui são os ativos em desenvolvimento. Sugiro você dar uma olhada também. E aqui a gente chega no final do relatório. Então, pessoal, como vocês puderam ver, é um relatório bem tranquilo, bem curtinho de ler, tá? Eu mostrei aqui para vocês a parte do relatório do fundo mesmo, isso aqui é divulgado pelo próprio fundo. E agora eu vou mostrar para vocês um site que chama Funds Explorer. Vou deixar tudo na descrição desse vídeo, tá, pessoal? A gente pesquisa aí XPLG11. Esses sites, pessoal, tem o Funds Explorer, tem o Status Invest, todos esses sites são muito bons para você poder fazer uma análise por cima do fundo, vamos dizer assim. Você consegue ver os indicadores daquele fundo. Eu indico você sempre ler o relatório gerencial, nunca deixe de ler o relatório gerencial. Mas aqui, por exemplo, a gente pode ver a liquidez diária, o último rendimento, o dividend yield, patrimônio, o preço sobre valor patrimonial. Então aqui é muito importante para você poder acompanhar o fundo imobiliário com relação aos indicadores do fundo. Aqui a gente pode ver que o tipo de gestão é ativa, isso também tem no relatório do próprio fundo. Aqui a taxa de performance, taxa de administração e tudo mais. Aqui o histórico de dividendos. Então é muito legal para você poder acompanhar o fundo imobiliário por cima. Aqui uma simulação do XPLG11 com relação à poupança. A gente pode ver que ele saiu na frente da poupança. Bom, aqui mostra de forma resumida os ativos. Aqui está dividido em 6 estados, então é muito bacana para você poder acompanhar o fundo de uma forma mais simples de você ver aquele fundo. Mas, novamente, você tem que ler o relatório mensal que eles divulgam. Aí aqui também tem todos os comunicados, certo? Então esse aqui é o Funds Explorer, é um excelente site. Tem também o Status Invest, vamos lá para vocês verem, que é bom para você poder acompanhar. Vamos entrar aqui nele. Aqui mostra também o último rendimento, próximo rendimento. Próximo rendimento, quem tinha cotas até dia 31 de maio, vai receber aí no dia 15 de junho 61 centavos por cota. Então vamos lá. Por último aqui, pessoal, eu vou fazer uma simulação, só para vocês poderem ter uma ideia. Muita gente até me pergunta como que faz, é bem simples, tá, pessoal? Por exemplo, eu vou fazer uma simulação aqui com o valor de 100 cotas para ficar mais simples a conta e mais simples também de você entender. Por exemplo, 100 cotas, se você tiver 100 cotas, o valor da cota aí está R$ 113,91, você vai ter que desembolsar R$ 11.391. Beleza, então 11.391. E como ele vai distribuir aí 61 centavos por cota, se você multiplicar isso por 100, você vai ter R$ 61 reais. Então esse é o percentual, eu não vou nem fazer a conta porque já está aqui, é o percentual aí de aproximadamente 0,5% ao mês que você vai receber. Então esse é um excelente rendimento. Bom, então resumindo, lugar para você fazer uma análise de um fundo imobiliário, principalmente se é a primeira vez que você vai investir nele,
é através dos relatórios publicados pelo próprio fundo. Mas como eu te mostrei, existem diversos sites que facilitam a sua análise, como o Funds Explorer, como o Status Invest, e você pode se utilizar deles como uma ferramenta para facilitar essa análise. Ó, e como eu te disse, eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho do XP LG11. Não é uma recomendação, tá, pessoal? Você tem que fazer a sua própria análise, tem que fazer o seu próprio julgamento se você acha que vale a pena investir nesse fundo. Mas eu acho o seguinte, eu gosto do XP LG11, eu acho um fundo imobiliário bem gerido, com bons ativos, ótima localização. Acho também um fundo que é bastante diversificado em estados, tem bastante locatários e eu acho de forma geral um fundo imobiliário bem sólido. Então essa foi uma breve análise do XP LG11. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse formato de vídeo e acha que a gente pode fazer outras análises de outros fundos imobiliários, deixa aqui nos comentários pra gente. Não se esqueça também de seguir a gente lá no Instagram, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativar as notificações e também deixar o like nesse vídeo. Pessoal, então é isso. Um abraço e até a próxima!